Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live. Deixa eu mandar o aviãozinho aqui para uma galera para vir escutar a gente. Bora entrar. Oi, Alice! Ô, Alice, eu tô até te devendo uma resposta, né? Ô, amiga, é tanta coisa, gente. Às vezes vocês me mandam direct e eu não consigo responder todo mundo. Viu? Mas eu vou te responder. Aline, maravilhosa, tudo bem? Deixa eu ver se as meninas já entraram por aqui. Vai dar certo, vai sim, sempre dá certo. Bora entrar. Eu tô esperando, deixa eu ver aqui, se as meninas já estão por aqui. A Vivi ainda não vi por aqui. Bom, gente, hoje nós vamos falar daquele assunto que eu tanto amo. Olá, boa noite. Oiê, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, E galera. gente, vocês não têm ideia o que é conseguir uma live com a doutora Sinara, viu? Eu tô muito chique, porque a doutora Sinara, acho que é a primeira live que ela vai Primeira. fazer. Gente, e só um parênteses aqui, enquanto a Vivi entra, enquanto eu vou dando um oi pro pessoal aqui e colocando o nome da live, que a Sinara, eu conheci ela no digital aqui, né, Si? Tipo, acho que eu comecei a seguir ela e eu achava ela uma baita profissional, uma baita pediatra, adorava os posts dela. E aí, acho que um dia ela botou alguma coisa, eu mandei um direct, ela me respondeu. Foi. O santo bateu, né, amiga? E Apareceu para mim que você ia fazer um curso. Lembra aquele primeiro curso que foi bem fechado? foram 30 E aí pessoas. eu te mandei um direct. Aí eu falei: "Oi, ainda tem vaga, quero participar". E você falou: "Ah, não, vamos lá, vamos junto". Aí foi assim. Gente, que babada essa vida, né? Adoro. Ó, Vivi chegou. Pois é, e aí a gente não desgrudou mais, ela virou minha aluna, fez Não. um curso de 30 pessoas, fez o de 200, fez o de 400, foi aluna da pós-graduação. Ah, não, mas eu falo para todo mundo, já falei para ti que eu sou muito grata, porque todo o conhecimento que eu tenho, Oh, você. sério? A grande maioria. Sim. É, todo não, amiga grande. É que assim, a gente vai pós, né? Tipo, você faz a pós, aí tem um professor na pós que tem um curso muito bacana, faz sentido para você. Aí você vai fazer o curso do professor e aí a gente vai embora, né? Ó, tá entrando várias alunas aqui. Deixa eu chamar a Vivi também, que aí eu quero que vocês se apresentem pra gente começar esse bate-papo bafônico, Vai viu? ser Mara. Porque pediatria integrativa. Olá, Oi, Vivi! Boa noite, tudo bem? Vivi. Boa noite, tudo Oi, bem? Vivi. Também nunca vi live, eu acho, já? Eu fiz uma live com uma amiga Nutri há muito tempo atrás, nunca mais fiz. Morria de vergonha, morro de vergonha. Gente, 2019 eu fazia live Também. toda semana. E naquela época o Instagram não salvava as lives. Aí eu tinha que ficar. Como é que eu Nossa, fazia? Eu não sei se eu botava o celular para filmar, não sei o quê, se eu gravava a tela. Eu arrumava uma confusão para gravar essas lives. Depois, graças a Deus, eles começaram a gravar. Bom, bora lá. Pessoal que está aqui, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema muito bafônico, mas que é verdade, que é o seguinte. Por que o caminho da pediatria integrativa é inevitável? Os limites da medicina tradicional, tá? Por que é bafônico? Porque pode ser que tenha alguns pediatras aí, né, que ainda não expandiram esse olhar para a pediatria integrativa, para a medicina integrativa, e pode estar se perguntando, nossa, mas por que é inevitável? Por que a medicina integrativa tem limites? Nossa, eu não vejo limites. A tecnologia está desenvolvendo tanto, a medicina está desenvolvendo tanto, que na verdade eu vejo Mas vamos conversar sobre isso aqui hoje. Então manda aviãozinho aí, né? Para quem não está aqui, para quem precisa escutar essa live. Se você é mãe, mande para o seu pediatra para ver se ele expande um pouquinho o seu olhar e vem virar aluno da nossa pós-graduação, né?
Sim. E eu quero, tá, que as meninas se apresentem rapidinho, né? Falem um pouquinho como é que foi a trajetória delas na pediatria integrativa, como que elas, né, hoje, por que que hoje elas escolheram esse caminho e a mudança, né, de antes da pediatria integrativa para depois da pediatria integrativa. Mas acho que esse antes depois a gente deixa mais pro final da live, para o pessoal ficar aqui com a gente. Mas bora lá. Vivi, conte um pouquinho quem você é, né? E o porquê da pediatria integrativa na sua vida. Meu nome é Viviane, para quem não conhece, eu sou pediatra, pneumopediatra de formação. Moro em Paulínia, mas eu atuo aqui em Campinas, trabalho em Campinas. E estava cansada da vida de PS, porque eu sempre fiz pronto-socorro e cansada principalmente de atender convênios. Eu trabalhei 20 anos atendendo convênio. Quem aqui é médico sabe o quanto que a gente recebe de um atendimento. E eu sempre fui conhecida pelas minhas amigas, inclusive nos plantões de PS. É RN, a mãe poliqueixosa, deixa que a Vivi atende. Porque eu sempre fui muito acolhedora. Eu gostava de saber mais, de tentar entender, do que só fazer o básico que todo mundo fazia. E isso em consultório era muito ruim, né? Porque eu demorava lá um tempão com o paciente e o convênio me pagava uma mixaria. Eu me sentia, poxa, não tô sendo recompensada pelo que eu tô fazendo, por tudo que eu tô entregando, sabe? E aí, Instagram da vida, né? A gente vendo outros colegas trabalhando de uma forma diferente. E foi, poxa, aqui em Campinas, algumas pessoas me chamaram muita atenção. E aí, fui buscar, né? E aí, surgiu a Nath na minha vida, no Instagram, graças a Deus. Eu falo que o Instagram, às vezes, ele, né, enche o saco, a gente fica muito nisso aqui na rede social, mas também traz tanta maravilha na nossa vida, né? Então, através do Instagram que conheci a Nath, que eu conheci a pós dela, fui fazer, enfim. Abriu um mundo para mim de possibilidades. É engraçado que depois você começa a pediatria integrativa, para quem é que é médico e está se interessando em fazer, todo mundo fala que é um caminho sem volta, porque a gente quer estudar mais, né? Porque a pediatria integrativa, quando você estuda de tudo um pouco, né, Nath, na pós. É. Você vai ver um pouco de homeopatia, Tudo. um pouco de Isso. antroposofia, um pouco de relação, um pouco de tudo. E aí você fala, meu Deus, eu quero saber muito mais. Como assim eu não sabia disso? Né? Então aí você quer... Poxa, e aí eu já fui estudar muito mais coisa. E tá todo mundo da minha turma foi estudar mais coisas. Tem várias pessoas se formando em homeopatia agora. Então, é um mundo sem fim de... A gente quer estudar mais. A gente sente vontade de voltar a estudar mais, né? Que a gente quer parar. E a gente vai vendo os resultados, né, Vivi, nos pacientes. Os pacientes melhorando, aquele paciente que ficava sempre doente não ficando mais doente, aquela mãe que estava praticamente depressiva, sem vida, sendo vista, sendo olhada e mudando seu comportamento com o filho, e com isso o filho tendo mais saúde. E isso vai animando a gente, né? Porque eu falo uma coisa, vocês sabem disso, ser pediatra integrativo também não é uma tarefa fácil, gente. É de que a gente individualiza num ponto que eu tô aqui com uma prescrição de ontem, que tô com 3 livros aqui para abrir, para estudar, para entender qual que é a mensagem, que aquele sintoma que aquela criança está trazendo, qual que é a mensagem emocional desse sintoma, né? Uhum. Então dá um trabalho, tá? Pediatras que estão aqui e interessados na pós, né? Prazeroso, né? A hora que você começa a entender, fala, gente, isso faz todo sentido. E aí você começa a entender as causas de algumas coisas que você só falava, não sei, vamos esperar, vamos observar, vamos ver o que acontece. Porque a gente não tinha resposta, né? E agora a gente começa a estudar e ver respostas das coisas e falar, isso, como é que eu não pensei nisso? Vamos fazer isso. De possibilidades, né? Às vezes a gente tem até que escolher o que a gente vai usar. Nossa, será que eu uso uma homeopatia? Será que eu uso uma fitoterapia? Será que eu uso tal suplementação? Será que eu pego... Tem hora que eu fico assim, não, deixa eu até tirar uma coisa, um tanto de coisa. E como que a gente é limitado antes de abrir para esse olhar integrativo? A gente acha que existe só corticoide, só antibiótico, só antialérgico, né? A gente não... É impressionante, assim, como é que você não consegue pensar nisso tudo antes de ter o conhecimento, né? As mães Mas... né? Oi? As mães estão cansadas disso também. Ontem, hoje, atendi uma mãe, veio exatamente com essa frase: eu tô cansada de usar corticoide no meu filho. Eu quero tentar fazer alguma coisa para prevenir. Você me ajuda? Porque eu tô cansada de ter que usar corticoide. Uma criança com crise de asma. E, gente, tem um mundo pela frente, né? Com certeza. Bom, mas queremos conhecer também a doutora Sinara. Se conta um pouquinho aí, né? Você já deu um spoiler aqui no começo da live. Conte. Bom, eu sou de Manaus,
sou natural de Manaus, mas eu moro em São Paulo. Eu vim para São Paulo em 2012 e sempre trabalhei em PS. Então, minha vida era urgência e eu amava. Eu gosto muito de trabalhar com emergência. Só que tem uma hora que começa a saturar. E aí você cansa, pelo menos eu. Cansei de trabalhar só com doença o tempo inteiro. Era tipo, não é possível que é só isso aqui. Sabe? Você começa a se questionar, me questionava, não é isso que eu quero. Não é, eu não me encontrei. E aí veio a pandemia, e com a pandemia eu me vi obrigada a ir mais ao consultório. E foi quando eu falei, não, vou focar no consultório. E comecei a estudar mais a pioricultura de uma forma geral. E aí eu comecei a falar, não, peraí, a medicina que eu quero atuar é a medicina preventiva. Então, deixa eu buscar caminhos aqui. E aí foi quando eu comecei a procurar. E aí eu cheguei a fazer uma pós de nutrologia também. Fiz a pós, eu falei, mas não é isso ainda. Não é isso. E aí foi quando eu comecei a conhecer a pediatria integrativa, a falar da suplementação, a falar dos fitoterápicos. Já conheci os homeopatas, obviamente, mas você começa a ter um outro olhar. E aí foi quando eu conheci a Nath, e aí eu fiz aquele primeiro curso da Nath de suplementação, primeirinho lá. E aí foi quando foi abrindo a mente, assim, abre muito. E aí é impressionante que você vai colocando, como a Vivi falou, você vai colocando isso no consultório e você vai vendo muita diferença nos teus pacientes, e não só no paciente, assim, na criança, é na família, né? Eu falo muito que a consulta, nós que temos, né, o trabalho integrativo, não tem como fazer uma consulta rápida. Porque, cara, você tem que perguntar muita coisa, você tem que ir a fundo, você tem que ver o que essa mãe está sentindo, o que essa família, como essa família está vivendo, o que essa criança tem, qual é o emocional dessa criança. Então, você vai, você vai lá no fundinho até que você encontra. Não, peraí. Tem vários pontinhos que precisam ser preenchidos. E aí vem essa outra questão, né, que a gente fala assim, pessoal, eu vejo que falam muito, integrativa é só suplementação. Não é. Não é. Longe disso. Quanto não, né? Pode ser que, né, infelizmente, eu sempre brinco assim, que a pediatria integrativa, na verdade, no meu olhar, é um resgate à pediatria que era para ter, né? Então, a pediatria que a gente olha para a mãe, que a gente olha para a família, que a gente olha para as questões emocionais, que a gente olha para concepção dessa criança, como que ela foi gerada, como é que foram as questões gestacionais, né, que essa mulher passou, como é que foi a via de parto, como é que essa mulher se sentiu durante toda a gestação. É saber usar das práticas integrativas, é saber fazer uma compressinha morna de limão no pé quando tá com febre, é saber usar cebola no quarto quando tá resfriado, enfim. São coisas naturais e que as crianças respondem muito, muito bem, né? Sim. E, claro, vamos usar alopatia, antibióticos salvam vidas, corticoide é necessário, sim, né? Mas não da maneira indiscriminada que a gente usa hoje, né? Não Eu vejo que os meus pacientes, pelo menos, né, que eu sinto deles, eles me procuram justamente por isso, porque eles sabem que eu não vou entrar com antibiótico, corticoide indiscriminadamente, eu não vou. Primeiro porque não tem indicação, a gente sabe. Né? E segundo, que a gente vai tentar ir numa linha mais natural. Que a gente sabe que tem resultado. Gente, tem resultado. Tem. É isso. Ponto. Entendeu? E aí, quando você começa a entrar nessa linha, que você começa a ver resultado de tudo, nossa, não tem como mais largar. É impossível. Eu acho tão legal que os meus pacientes agora, já há 2 anos fazendo a pediatria integrativa, eles já sabem fazer as coisas. Eu acho tão lindo. Eu falo, gente, faz 6 meses que vocês não vêm, como é que tá? Eu sei que eu uso isso, precisei usar isso que você me falou, que você já me ensinou. Eu aprendi com a melhor, eles falam. Então, nossa, gente, eu fico tão orgulhosa, eu fico tão feliz, mas, né? Vamos pegar essa fala sua aí, adorei. Vamos pegar essa fala para a gente começar a falar sobre esse tema da live, que é o caminho inevitável da medicina integrativa e da pediatria integrativa, e por que a medicina tradicional, a pediatria tradicional tem os seus limites, né? Então, eu vou começar falando aqui, tanto para quem é
pediatra, médico e não médico aqui, do modelo biomédico que a gente aprendeu na faculdade, né? E que, infelizmente, a gente ainda continua aprendendo, porém, a gente vê que o pessoal também está mais integrativo, está tendo algumas entradas, né, nas faculdades desse assunto. Mas o modelo biomédico que a gente aprendeu é um modelo mecanicista, biologicista, né? Então, a gente é um amontoado de células. Então, o problema ele está ali na célula, é uma questão, ele é materialista, ele é hospitalocêntrico, então tudo é sobre o hospital. O hospital é o lugar mais seguro, é onde que a gente faz diagnóstico. Ele é tecnológico. Então, foi, né? E aí vem a indústria farmacêutica assim em peso, e também não tô aqui para falar mal, porque, né, a gente precisa sim da alopatia. A pediatria integrativa de verdade, ela sabe lançar mão dessas medicações, né? Mas a gente aprendeu o tempo inteiro que é corpo, corpo, corpo. Tem um problema na tireoide, dá um remédio para tireoide. Tem um problema no estômago, dá um omeprazol para o estômago. Tem uma constipação, vamos dar laxante. Foi isso que a gente aprendeu. Sempre A gente aprendeu a tratar a doença. Ponto final. Não é nem o corpo, né, Sinara? Se É fosse doença. a gente, o corpo, né, a essência do corpo, pelo menos, né, já teríamos um resultado. A gente aprende do fora, né, do corpo para fora, o que está apresentando fora do corpo, né? Mas é exatamente isso. Perfeito, Vivi, porque assim, se a gente ainda tivesse aprendido a olhar para o corpo, o que a gente teria aprendido, gente? Qual que é a base da medicina? A nutrição, gente, pelo amor de Deus, né? Eu fico assim, hoje eu fico, na hora que eu fico inconformada. Como a gente leu o Guyton lá, aprendeu bioquímica, aprendeu. Mas a gente sabe onde que a B12 age no nosso sistema nervoso central, aprendeu muito pouco, onde que a B9, onde que a B6, onde que o magnésio, né? E aí, trazendo para a nossa prática clínica, o quanto de crianças que chegam para a gente no consultório com um TSH de 9, e aí, pura. E aí, quando a gente vai ver, tem uma ferritina de 10, tem um zinco de 60, tem um selênio de 45, mas isso aí ninguém nem pediu, né? O pessoal ainda fica bravo, às vezes, com o pessoal da integrativa, que, pede exame demais, tem que pedir só hemograma, tá ótimo. Criança nem precisa de exame, porque criança nasceu para ser saudável, né? E aí a gente tem uma criança que melhora dessa tireoide, né? Quando a gente melhora essas questões metabólicas. Como a Vivi falou, se a gente só olhasse para o corpo, já estaria ótimo, né? Mas olhando um pouquinho para a mente e para o espírito, já que a gente está falando de questões da tireoide, que estão cada vez mais frequentes aí nas crianças, né? A gente sabe que a tireoide, pelo olhar da medicina integrativa, e é claro que isso não vai ser para todo mundo, né? Ela está relacionada muito com a sua forma de expressar, né? Com a forma como a pessoa consegue ser ouvida, como ela consegue se expressar para o mundo. Então, muitas vezes, quando a gente tem crianças que não estão sendo vistas da maneira como ela gostaria de ser vista pelo pai e pela mãe, né? Ela pode desenvolver algumas questões da tireoide, por exemplo. Claro, como eu falei, não é para todo mundo, mas é um olhar que a gente pode trazer, né, para essa família. E aí, como a gente, voltando um pouquinho, não aprendeu a ter esse olhar corpo, mente, espírito na nossa formação, muitas vezes vem, né, aqueles questionamentos. Mas será esse tal de medicina integrativa, essa tal de pediatria integrativa? Será que isso é verdade mesmo? Acho que eu não acredito, né? E aí vou deixar vocês falarem um pouco, né, sobre essas questões. Até uma fala que você falou também, Vivi, que me marcou muito aqui, sobre os seus pacientes ficarem bem, né? Então, isso também foi algo ensinado por nós na faculdade, que nós, médicos superiores, deuses da razão, a gente é que sabe o que é melhor para o nosso paciente, ou a gente é que está com a resposta, com a cura do paciente nas nossas mãos. Mas isso daí também foi uma das maiores mentiras que a gente aprendeu, porque a cura está no paciente, né? Isso. Eu falo assim, eu fiz PS, acho que a Sinara falou que fez também aqui, não sei se a Nath fez, mas eu fiz PS e, gente, era um caos. Eu fazia PS de segunda-feira, que era o pior dia do planeta. Então, assim... À noite. Nossa, era o caos, segunda-feira. E aí a gente fala assim, gente, mas cadê os pediatras dessas crianças? Os pediatras dessas crianças, a gente não dá um suporte algum. E não sabem olhar para dentro, não sabem olhar para a mãe. Gente, mãe olhada é mãe que não vai para pronto-socorro. Mãe que é vista,
que é orientada, que é acolhida, não é mãe que vai para pronto-socorro. Os meus pacientes, eu posso contar nos dedos, assim, às vezes que precisarem de pronto-socorro. Não só porque tem o meu suporte, eu acho que, claro, isso conta, mas muitas vezes eu ensinei, eu falei, olha, quando acontecer disso, é assim que você vai ver, é dessa forma. Então, um tempo longo de consulta que você consegue orientar e acolher aquela família, como faz a diferença na vida daquela família. Então, o que a gente mais precisa, gente, é de pronto-socorro vazio, pelo amor de Deus, esses pronto-socorros cheios que a gente vê agora, leito aqui é Unicamp, né, do meu lado. Então, eu vendo esses dias na TV, não tem mais leito, não tem lugar para deixar paciente no Unicamp. Então, assim, do lado de cá, a gente precisa ajudar essa população, né? Principalmente as crianças aqui do nosso lado, as famílias, as mães, a saberem cuidar em casa, olhar sinal de gravidade, né? E a gente não faz, né? Na consulta rápida, 20 minutos lá, você não tem tempo de olhar para a mãe, de orientar, você quer mais, manda para frente, né? E na pronto-socorro a gente acaba sendo muito papum também, né? Total. Febre, antibiótico. Ah, Total. às vezes é difícil. Como é que eu vou falar, mãe, olha, por enquanto não precisa entrar com antibiótico. Vamos ver. Se fosse uma pediatra, né, que acompanhasse, olha, me fala como é que ele tá. Tem como fazer uma fisioterapia para tirar um pouco dessa secreção que tá aí, né? Vamos fazer tal coisa, mas a gente fica muitas vezes sem ter essa possibilidade, né? Sobre o que a Nath estava, né, comentando das melhorias que a gente vê no consultório, né, que ela tá falando da tireoide e tal, cara, é gritante, assim, né? Quando a gente começa a olhar para aquela família, que é o que o Vivi estava falando, né? A gente faz aquela consulta que a gente acaba englobando tudo, a gente escuta. Nós escutamos muito. Sem querer intervir, né? Sem querer já tá com uma resposta pronta ali para a mãe. Mãe, não sei o que, faz isso. Não, escutar real, sente, né? Escutar. Então, quando a gente escuta, e aí quando a gente vai puxando, e a gente encontra o pontinho, que às vezes está lá no fundo escondido, e a gente junta isso, né? Aí vamos lá para a suplementação, quando a gente solicita os exames daquela criança, quando a gente melhora aquela parte emocional, e que é muito comum, como a Nath falou, estou pegando muito TSH aumentado, que tem várias deficiências, quando a gente começa a tratar aquilo e ter o outro olhar, naquela visão integrativa, a gente muda. Tanto a criança, ela começa a se desenvolver melhor, ela começa a se alimentar melhor. Não vou falar que ela nunca mais vai ficar doente, mas ela fica menos frequente. Então, tem menos quadros graves. É outra coisa. E aí é quando você para falar, caramba, gente, tem alguma coisa. Não é... Não... Eu falo que eu sou prova viva, tá? Eu tenho tireoide de Hashimoto. Eu aprendi na faculdade e por muitos anos da minha vida eu achava que eu não tinha nada para fazer. Meus anticorpos eram acima de 1 milhão e seguia a vida assim, até que uma hora minha tireoide ia parar de funcionar e eu ia ter hipotireoidismo e pronto. Só que aí quando você passa a estudar e falar, não é possível, não é possível. E eu comecei a ter vários sintomas de enxaqueca piorando, horrível. Foi ficando ruim. Eu fazia exame, estava tudo normal, e eu falava, mas não é possível. E aí, quando você passa a estudar, e aí, quando eu mexi na minha alimentação, tirei os alimentos inflamatórios todos, que para mim não funciona, Quando eu comecei a me suplementar, meu anticorpo foi para 120, entendeu? Minha vida melhorou, sabe? Então, gente, tenho que fazer. Sim. É só a gente olhar a fundo, ter essa visão, entendeu? Sim. Mas dentro até daquilo que a Vivi trouxe, que os pacientes dela, né, já ficam um tempo maior sem consulta, porque eles mesmos estão encontrando a sua própria cura. E dentro do que você trouxe também, né? Que você foi buscar. Não foi assim. Você não ficou satisfeita com o médico que falou que era assim, você ia ficar assim para a vida inteira e, né? Não, você foi buscar, foi estudar. E é muito interessante que isso acontece muito com a gente. E quando a gente vai buscar respostas para os nossos pacientes, na verdade a gente está buscando muitas respostas para nós mesmos, né? E para nossa família, e para as nossas questões. Super. E até é algo que também a nossa pós traz muito, né? Então, existem aulas, né? Como a aula de constelação, aquela assim, a turma de vocês não teve, mas sábado agora a gente vai ter um workshop de coaching, né? Falando sobre o autoconhecimento, como caminho para a prosperidade, por que que a gente tem que se conhecer para poder, né, romper algumas crenças e algumas barreiras que às vezes amarra a gente de, né, distribuir o
nosso conhecimento e o nosso dom para mais e mais pessoas, né? Enfim. Tem aula da antroposofia também. A gente tem uma aula que é sobre o nosso parto, a nossa gestação da nossa mãe. Então, eu tive esse cuidado também de trazer todo esse olhar para cada um dos alunos, né? Porque eu acredito muito nisso, que a partir do momento que a gente vai, né, se entendendo como ser humano, se autoconhecendo, a gente tem uma maior capacidade de ajudar o próximo. E aí, teve uma aluna hoje no grupo, eu não sei se vocês viram, deixa eu ver. Não, ela tá no grupo de suplementação, que é um monte de grupo. E ela falou assim: ai, gente, eu tô com um paciente que não tá comendo bem e eu queria uma suplementação para ele comer melhor. O que que eu faço? Aí eu falei: fulana, olha só, que ela assim, nem sei se ela tá na live. Fulana, olha só. Questões alimentares, né? Tem muito mais além, eu preciso de mais detalhes. Geralmente a suplementação não vai ajudar essa criança que não tá comendo, né? Porque a gente tem que olhar. Ela sempre comeu mal, ela come mal mesmo, a mãe que acha que ela come mal, tem alguma questão aí na família. Enfim, né? É o mundo para eu querer dar uma suplementação e achar que ela vai comer melhor. Não. Aí ela pegou e deu assim: ai, Nath, suplementação e sono me dão agonia, me sugam a minha energia, porque demanda muito. Aí eu falei assim: olha, a gente tem que entender, a gente aprendeu a querer toda hora intervir e toda hora querer curar, mas a gente muitas vezes não vai ser a cura daquele paciente, porque a doença ela vem como uma mensagem. Aquela criança que não come, ela vem com uma mensagem para essa família. E na busca, né, dessa melhora dessa criança que não come, essa mãe vai numa terapeuta, aí a gente indica uma psicóloga, aí ela às vezes vai até fazer uma constelação para entender. E isso tudo vai fazendo parte dessa cura, dessa libertação dessas questões. E quando vê, essa criança está comendo melhor, né? E aí ela falou: é mesmo, né? Eu não preciso ficar nessa tentativa de querer salvar toda hora, de querer curar. Eu falei: não, não precisa. Você vai fazer a tua parte, você vai orientar e a decisão daquele paciente de, né, seguir ou não o que você está falando, que você tá, né, é dele. Então, Eu aprendi isso contigo. Eu vou te falar que a minha. Porque eu tenho essa questão, a Nath já me falou isso várias vezes, de querer resolver tudo e curar tudo de todo mundo. E aí começa realmente você começa a. É tanta coisa, você começa, vai sugando a sua energia realmente. E é isso, cara. Quando você para e fala: não, peraí, calma. Tô aqui, tô fazendo o que eu posso, no melhor que eu posso, sempre. Vou entregar isso para a família, vou orientar, mas realmente nós não vamos resolver o mundo. não vai. Não vamos conseguir. Para mim, o melhor exemplo é o da doula. A gente tem que todo mundo tem que fazer um curso de doulagem. Porque, gente, quer coisa pior assim, né? Que é um cenário mais desesperador que um médico que aprendeu a intervir o tempo inteiro para uma mulher parindo em trabalho de parto, que você tem que respeitar, você tem que estar presente, você tem que confiar que ela é capaz. Então, o nosso papel como médicos é quase ser uma doula, um doula. Então, uma doula mesmo, né? Então, a gente tem que estar ali, do lado, confiando naquela criança, confiando naquela família, dando, sim, recursos para o seu corpo físico, né? É a homeopatia, é a suplementação, é o antialérgico, é o remedinho ali, mas confiando, né, que aquela mãe, ela vai conseguir chegar na cura, que a cura às vezes vai demorar um pouco mesmo, porque era esse o caminho dessa doença, era essa história. Olha que linda a sua história. Imagina se você tivesse ido num médico que te desse um remédio, curasse sua tireoide, talvez você nunca estaria aqui nessa live sendo uma pediatra. Essa tireoide foi o caminho para estar aqui hoje, entendeu? A minha depressão de 8 anos de idade foi o meu caminho para estar aqui hoje. Então, a gente tem que olhar assim. Nath, você estava falando de sono, né? Que alguém é isso, a aluna falou de sono. A nossa, na minha pós, a TCC, foi sobre sono, não sei se você se lembra, porque era o nosso caso que a gente estudou, da família, a queixa da família era o sono da criança. Assim, né? Era uma... Isso. E o que é muito interessante, que eu aprendi muito com isso. Eu fui estudar, a gente teve que pegar artigo, né, para fazer o TCC e tal. Tudo que eu achei sobre sono falava que os estudos mostravam, separou grupos de mães, sono infantil, tá? Grupos de mães, separaram grupos de mães que queixam do sono dos filhos e grupos de mães que não queixam. E aí eles faziam vários testes no sono das crianças. E no final das contas,
as crianças dormiam igual, assim, igual quantidade de sono, tava tudo igual. Então, o que vários estudos concluíram, que era muito da percepção materna. E, gente, isso é tão rico para mim, é tão rico para mim, que, olha, hoje, esse mesmo paciente que eu falei que veio questionando que não aguenta mais usar corticoide, ela falou, eu não sei mais o que fazer, eu morro de medo dele ficar doente. Mas qual é o seu medo? Ah, a outra pediatra me perguntou, eu tenho medo dele morrer. E aí você fala, nossa, vamos voltar lá para trás. Como é que foi sua gestação? Foi uma gestação na pandemia, eu tive síndrome HELP do meu filho anterior, eu achei que eu ia morrer. Então, foi muito difícil. Eu tinha mudado de casa na pandemia, então eu mudei de casa, eu engravidei, lembrei da síndrome HELP que eu tive, então eu tinha medo por Muitas vezes 6. a história da mãe ter morrido, alguma mulher da família morreu no parto, ou alguém morreu também, uma irmã mais nova dela, ou alguém mais próximo dela também faleceu. E muitas vezes, né, fica esse medo da morte, né? Isso, mas olha só, e aí eu falei pra ela, o caso da criança não era nada grave, não é uma asma grave, era uma asma super tranquila, super tranquila. E aí eu abri o olhar dela e falei, você percebe que o seu medo traz pra você uma criança grave? Seu filho não é grave. Seu filho não tem nada de grave, é uma criança que tá bem, é uma crise de asma muito leve, um quadro intermitente de crises, ele tá tudo bem. Você só precisa confiar, olhar para ele, você, né, dou os parâmetros, orienta a ver como tá a gravidade. E ela falou, nossa, eu faço terapia, mas eu nunca comentei isso, esses medos que eu tenho. Falei, então, isso é muito, era igual sono. E eu lembro que na discussão desse caso, uma das colegas que foi à parte, consorte, ela falou assim, gente, como é muito comum um paciente entrar no consultório e falar assim, no mesmo dia, vai um paciente, entra com uma criança da mesma idade, a mãe com uma criança da mesma idade, e fala assim, você pergunta, e aí, como é que tá o sono do seu filho? Nossa, doutora, tá péssimo. Acordou 3 vezes essa noite, eu tô exausta. E o paciente seguinte entra e você pergunta, e aí, como é que tá o sono do seu filho? Ah, tá tudo bem, doutora. Acordou 3 vezes essa noite, mas voltou a dormir logo, tá ótimo. Então é muito da percepção materna, gente. Como a gente tem que ter esse olhar pro pai e pra mãe, né? E acolher ela, Total. né, gente? Isso E é assim, Total, realmente. É muito comum isso no consultório, assim, eu vejo com meus pacientes, né, também. Essa mesma questão, dependendo da família, tem um olhar diferente para o sono. Obviamente, tem algumas crianças que realmente têm um sono mais agitado e tudo, e a gente vai atrás, né, para tentar entender o que está acontecendo. Tanto na parte comportamental, que a gente sabe que, na grande maioria das vezes, a causa é comportamental, ou uma situação física mesmo, a criança no respirador oral, enfim. Mas é exatamente isso. E eu tento sempre puxar para eles e falar, gente, olha, é igual um bebê muito pequeno. Tá tudo bem um bebê acordar 3 vezes para mamar e voltar a dormir. Isso não é um problema. Tá tudo certo. Dependente da idade do bebê, obviamente. sim. Eu tento trazer eles para aquela normalidade, entender que não, isso faz parte do processo. Nós estamos naquele processo fisiológico e natural. Né? Eu tento falar, uma coisa que eu falo muito, principalmente para os meus pais de recém-nascido, se conectem com o seu bebê. Olhem para ele. Veja a necessidade dele. Esquece o resto. Sai do grupo de mãe. Precisar sair, porque confunde a cabeça. Olha para ele, se conecta, porque ele vai te mostrar o que ele está precisando. E aí, quando esse pai, eu tenho uma paciente, não sei se ela está aqui, mas ela me falou essa semana, ela falou, nossa, doutora, eu sempre lembro que você fala isso para mim, isso me marcou muito, porque depois que eu passei a olhar para ela, nossa, ficou tudo mais fluido, ficou um pouco mais leve, eu passei a entender, e tá tudo bem, né? Eu falo, vão ter noites boas, noites ruins, e tá tudo bem, né? Não é acabou o mundo. E pra gente como mãe, porque eu vejo, por exemplo, quando eu tô mais estressada, quando às vezes eu acho que eu não vou ter tantas coisas que eu arrumo pra fazer, é quando o Maite acorda de madrugada. Aí parece que é pra reforçar o sentimento que eu já tava, que eu não ia dar conta, e ter uma desculpa, um álibi no dia seguinte pra não ter feito tal coisa, mas eu falo, porque eu não dormi bem, aí agora eu tinha que fazer, mas eu vou. Eu já percebi essa minha dinâmica, assim, de quando eu tô bem estressada, bem assim, tolada de coisa, ela acorda de madrugada, porque, tipo, geralmente ela dorme a noite inteira, né? E, enfim, então a gente tem que ir também percebendo essas nossas crenças maternas, né? Essas nossas questões, que eu já mapeei aqui, algumas questões minhas, para a gente poder ir, né, olhando para dentro da gente e isso ir se dissolvendo neles, né? Porque quando a gente consegue orientar os pacientes, né? Porque acho que isso é fundamental. Se a gente não se conhece, a gente médico, não consigo me ver, me olhar,
não consigo fazer essa análise em mim mesmo, como é que eu vou ensinar a mãe do meu paciente a fazer essa análise, a olhar para ela, né? Enfim. Então, como é importante, você falou de autoconhecimento, né? Após traz tanta coisa interessante, tanta vontade de aprender mais. Eu acho que comentei com você que eu fiz um curso de autoconhecimento, de prosperidade, que foi também outro divisor de águas para mim. Aí você consegue orientar muito mais, melhor a mãe, acalmar o coração de muita mãe, sabe? É E eu acho que a pós, assim, né, ela traz tanto esse autoconhecimento e tanto também essa parte do merecimento que a gente começa a se questionar, né? Tipo, ah, será que eu, por exemplo, igual a Sinara falou que amava trabalhar no pronto-socorro, mas ela não, teve uma hora que ela não queria mais. E assim, tá tudo certo, né? Quem tá aqui assistindo a live, que sei lá, tá interessado no curso e tá plantando no pronto-socorro, tá tudo certo. Mas a gente começa a ter um auto-amor e um auto-merecimento, né? Na verdade, começa a entender que a gente é merecedora, que, nossa, o que tem de alunas, assim, eu falo alunas, gente, porque a maioria é alunas, tá? Mas tem muitos alunos, homens também, que começam a abrir seu próprio consultório, que saem do convênio e vão para o particular. A grande maioria faz essa virada de chave, né? E tem um retorno financeiro muito bacana. E eu falo que retorno financeiro, a prosperidade, ela está totalmente alinhada com o seu propósito. Então, quando você faz o que você acredita, né, com vontade, com fé, sabendo que aquilo que você está fazendo é o que faz sentido para você, a prosperidade vem, né? E eu falo que esse curso, o pessoal fala, a principal objeção das pessoas às vezes é o valor, né? Dinheiro. Ai, dinheiro e tempo. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas eu não tenho tempo. O dinheiro eu falo que a gente recupera muito rápido, né? Porque se atender 3 pacientes por mês, você já pagou o mês. Então, se você atender, ai meu Deus do céu, tem que fazer 60 pacientes, você já pagou o curso, né? E sem contar o tanto de bônus, de aula, de autoconhecimento que tem. Eu falo que se a gente fosse pagar cada mentoria que a Jennifer dá aqui, por exemplo, os outros professores dão, né? Jennifer Enfim. é maravilhosa. Ah, depois você fez a mentoria dela, não foi, amiga? Fiz. Ela vai estar Nossa, sexta-feira. ela me colocou em vários lugares assim que eu falava que eu não estava enxergando. Eu falava, meu Deus! Inclusive, ela depois assiste sexta-feira a aula dela. Uma coisa que em relação à pós, né, que você estava comentando, não sei se tem pessoas em dúvida em fazer ou não aqui na live, mas eu vejo, às vezes a gente vai, independente, né, para qualquer curso que a gente vai fazer, a gente fica meio na dúvida, será que vai ter, será que a gente vai aprender mesmo? Será que vão entregar tudo aquilo mesmo? Porque tem curso que a gente sabe que não, né? Gente, eu juro para vocês, eu já fiz vários cursos da Natália. Entrega, tá? Tudo. É demais. Tudo. E não, para de dar aula, não bota esse ponto. Eu falo, gente, mas uma aula maravilhosa dessa tem que pôr. Não, deixa para um próximo curso. Eu não quero botar nesse. Não, e a gente continua, né? A gente tem um grupo de WhatsApp. Tem quantos anos, Nath? 2 anos nosso grupo? Gente, Acho que mais. 3. Gente, é a coisa mais incrível desse mundo. A gente discute caso todos os dias. E todos os dias. Eu até aposto que a Nath aprende, eu aprendo. Eu aprendo muito. De dividir é muito gostoso, né? E eu mantenho todos os grupos, tá? Não acabo com nenhum. Então vai. Eu tenho É verdade, porque eu tenho vários. 4. Aí tem um lado para Frentex que eu inventei, já deve ter uns 5 anos. Meu Deus do céu, é grupo atrás de grupo, gente. E aí tem isso, tá? Aproveitando, Vivi, teve uma aluna recente que ela também estava na dúvida em relação a tempo. Eu falei assim, amiga, olha, só o grupo já vale a pena. Porque assim, pessoal, para quem não sabe, a Vivi e a Sinara, eu escolhi elas para serem monitoras da pós-pediatria integrativa. Então, o que faz uma monitora, né? Elas me ajudam a responder as dúvidas dos alunos, né? Casos clínicos, que às vezes a Vivi como pneumo tem mais mãos, outras 3 lá que são homeopatas, né? A Fabi, a Maria Cecília, a Cássia são homeopatas, então às vezes perguntam alguma coisa de homeopatia, que eu já não sou homeopata, às vezes perguntam alguma coisa de suplementação, enfim. E aí a gente vai tendo essa troca. E para elas ajudarem também nos resumos. Então, toda aula tem um resumo. Então, eu não consegui assistir, tô enrolada na pós, mas atendi um paciente TEA e eu quero saber o que eu faço com esse paciente TEA e tal.
pega a aula de TEA, dá uma olhada. Então, eu brinco, assiste no 2.0 ali, na metade do tempo. E você já sabe o que fazer com aquele paciente, né? Sim. E prática a gente tem muita. A aula mesmo de homeopatia do Dr. Lucas, gente, é prática atrás de prática. Você sai de lá prescrevendo homeopatia. Não, só para quem assistiu já a aula de febre dele já foi, né, um presente, né, aquela aula de febre. Ainda tem isso, gente, aquelas aulas de quinta-noite. Inclusive, aproveitando, quinta agora teremos uma aula que eu não sei se vocês tiveram. Gente, essas meninas já fizeram essa pós tem muitos anos. De práticas integrativas na UTI neonatal. Então tem. Não teve, não. Vai ser top essa aula também. Legal, hein? É, muito legal. Com a Priscila Duprá, que conseguiu levar, né, algumas práticas integrativas como a aromaterapia para dentro da UTI Neo. E ela vai trazer pra gente um pouco da prática dela. E acho que vai ser bem interessante, porque eu falo que o meu sonho, gente, é levar a pediatria integrativa pro SUS. Isso aí, Jéssica, todo mundo pode assistir. Inclusive, só para terminar meu sonho era levar a pediatria integrativa pro SUS e para dentro dos hospitais, tá? Então, como eu não consigo fazer isso, porque eu tô aqui, né, em cima, coordenando esse instituto, isso aí eu deixo para vocês. Quinta-feira, então, né, vai ter essa aula. E vai ser a última aula gratuita que a gente vai liberar para os alunos, tá? Porque semana que vem é véspera de feriado, Páscoa, depois já começa abril. Então, aproveitem para poder entrar gratuitamente nessa aula, né? Para ser o tira-teima aí para entrar na pós, né? Vamos levar para as UTIs, isso aí. Meninas, mas eu acho. Deixa eu contar uma coisa. Eu ia falar de uma amiga que é hematopediatra, e me pediu uma dica de um otorrino. Se eu conhecer algum otorrino, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Uhum. Algum otorrino por aqui que eu falei, tô cansada de usar corticoide nasal na minha filha. Eu queria alguém que fizesse diferente e tal. Indiquei, a gente tem uma super top aqui em Campinas, né? Indiquei ela. E aí eu falei, amiga, tem tanta coisa diferente para fazer. Aí eu catei um print de um slide do nosso sistema imunológico e todos os nutrientes agindo ali. Zinco, selênio, complexo B. Mandei para ela, falou, Vivi do céu, isso é um mundo. Falei, aham, é o mundo que a gente esquece, que a gente viu que você falou, Gaito, enfim, a gente estudou isso, a gente catou isso no Tá no livro, a livro, gente tá na bioquímica, gente. Ninguém tá inventando. passou vazado, a gente nem leu. Gente, é um mundo que você aprende, assim. É incrível. Fora que você consegue, tem homeopatia para ajudar nisso. Falei, nossa, vai atrás que você vai achar mil possibilidades. Vai trabalhar esse intestino. Mil coisas para fazer. Não, gente, tem muita coisa para fazer. Eu atendi também um menininho, filho de pais médicos, o pai super integrativo, gastro, super entende de intestino, e aí ele já queria passar só para suplementar. Falei, aham, tá bom. Aí falei, ó, então já vem com os exames, já que é só isso, pra gente poder fazer a suplementação. Gente, ele tinha uma saturação de transferrina de 7, uma ferritina de 15. Um ferro sérico de, acho que era 60, 56. Ele tava, né, selênio 45. Então, assim, os exames muito ruins, né, uma parte alérgica e mais atacadinha. E muitas questões, né, comportamentais, que aí já é o contrário, né, Sinara? Que eles acham que é normal. Ah, normal, criança fazer tudo, normal ele ser contra tudo. Porque tudo que ele fala, a primeira coisa dele é não. Tipo, ah, vamos fazer tal. Não. Ah, não. Aí depois de muito suor, conversa, enrolation, aí que ele vai e faz, sabe? E aí muitas questões na gestação dela e tal, pegou Covid, quase perdeu. Enfim, tudo aquilo que eu fui trazendo, né? E é o que a Vivi tá falando, é um mundo de possibilidades e é realmente assim. Eu não vou falar o mal, tratar o mal pela raiz, porque eu sempre falo que a doença ela vem como uma mensagem da alma e a gente tem que saber escutar. E a gente tem que começar a nos responsabilizarmos pelo que acontece com a gente e perguntar, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que tal coisa está acontecendo comigo? Deixa eu ver qual que é a minha responsabilidade, o que eu vou fazer para mudar esse cenário, né? E é isso. Como é incrível. Agora, não sei, a Sinara também deve ter esse olhar diferente. Agora eu vejo uma criança engatinhando estranho que eu falo, não, gente, engatinhar de aranha é normal, deixa ele. Aí, gente, a gente começa a olhar o corpo da criança, o movimento, de uma outra forma
tão Completamente. diferente. Muito. Não, e aí você começa, aí você vê, sei lá, você tá na rua, você vê alguém, gente, eu podia estar fazendo isso aqui pra essa criança, isso, aquilo, aquilo. A aula da Flávia, a aula da Flávia de língua, você fala, cara, esses queijos pra frente, o meu queijo pra frente, a minha língua presa, eu tô entendendo tudo. Eu Né? sei também. Que fica com a boca, com a comida pra lá e pra cá. Vamos olhar essa boca, a musculatura da boca não é frescura, porque é frescura que criança quer comer. Fica jogando a comida pra lá e pra cá, gosta, carne. Mal, engatinhar, andar direto. É uma coisa que, por conta a gente sabe que de novo, a pediatria, a medicina integrativa, ela abre, né? Então a gente precisa dos especialistas para avaliar, a gente precisa encaminhar, né? E eu vejo, assim, comigo é muito difícil, tá? Porque os pacientes já vêm com a visão já para passar comigo nessa visão integrativa. E eles já querem buscar isso, porque ninguém fez atrás, né? Mas, cara, tem que encaminhar. Ponto. Tem paciente que fala assim, ah, não. Eu falo, não, gente, vamos olhar? Vamos dar uma olhadinha? Vamos na fono? Vamos na físio? Vamos no osteopata? Sabe? Vamos pedir opinião do especialista. Porque talvez a gente não consiga, eu não consiga resolver aquilo ali, né? A gente também chega num limite às vezes, entendeu? Então, a gente precisa das outras especialidades abraçadas, a gente abraça todo mundo, assim, né? Mas é um ponto bem interessante até da pós, né? Porque a gente tem aula com fisioterapeuta, a gente tem aula de desenvolvimento, a gente tem aula sobre o comportamento humano com a Juliana Franco, né? Toda essa construção da psique infantil. Não porque a gente tem aula de osteopatia, não porque você vai fazer uma sessão de osteopatia, mas exatamente para você saber quando encaminhar e quando não encaminhar, né? E Justamente. quando que pode ser uma questão ali do pescoço, né? Então eu também tive todo esse cuidado aí de trazer, né? Nossa, gente, tem tanto nutricionista dando aula, é aula de suplementação na gestação, é aula de dificuldades alimentares. Nossa, tem muitas aulas com muitos. Não, e dificuldade alimentar, por exemplo, o quanto abrange de especialidade. Gente, não é simplesmente, não, faz isso aqui, não. É muito. Vai do emocional pro físico, tudo. Tudo. É psicólogo, é osteopata, é fono, é nutri. Precisa, gente. É isso. Acho que ela devia falar alguma coisa. Eu falei, ciência de zinco, tem tudo. Tudo. Mas, gente, eu não quero passar de uma hora de live. Eu quero dizer o seguinte: ainda temos vagas, tá? Mais de 85% das vagas já estão preenchidas. A pós é maravilhosa, é muita coisa bacana. E essa turma, eu deixei 2 anos de atender. 2 anos. É muito tempo para assistir. Eu falo que, pelo menos eu, gente, agora eu atendo menos, mas quando eu atendia muito, que vi uns casos que eu falava, meu Deus, cadê aquela aula da pós para eu assistir, para eu saber o que eu vou fazer com esse paciente, né? Então isso ajuda demais. Ainda dá para entrar. Inclusive, esse final de semana a gente vai ter essa aula sobre autoconhecimento, caminho para prosperidade, com a coach Jennifer Leputre, que foi minha coach há 5 anos. Então, ela é maravilhosa. Ela vai, né, te trazendo perspectivas que você não está enxergando sobre o seu crescimento pessoal e consequentemente, profissional, né? E a hora é agora, tá? É a única turma do ano. Não vai ter outra turma esse ano. E não dá pra gente querer fazer diferente plantando. Não dá pra gente ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então a gente precisa muitas vezes tomar uma decisão. Vai apertar um pouquinho ali, eu tô querendo sair do plantão acolá, mas com certeza esse retorno vai ser muito rápido, né? Financeiro. Com certeza o network, né, meninas, que a gente faz, a amizade que a gente faz, tem várias alunas, olha a Mari, que é aluna, que já estão atendendo. A Mari, inclusive, é uma aluna que já está atendendo no consultório da Dani, que foi minha aluna. Então, o pessoal começa a se conhecer, a se indicar. É uma rede muito bacana que a gente faz. Inclusive, todos vocês, as meninas, por exemplo, estão lá no site do NC Instituto. A gente indica elas também para pacientes, né? E é isso. E eu estou esperando vocês. E agradecer as os pacientes
procuram, né, Nath? Hoje em dia, os pacientes procuram um médico diferente. Os pacientes procuram médicos integrativos. Então, quem não está indo nesse caminho, está ficando para trás. É o futuro, tá? Não, daqui a pouco a inteligência artificial, gente, ela vai dar 10-0 aí. Eu vou botar lá na tosse, não sei o que, do corpo, peteca, dengue. Vai precisar de médico. Então, se a gente não tiver esse olhar corpo, mente, espírito que a Jéssica tá falando, a gente realmente vai ficar para trás. E a gente merece ser bem remunerado, a gente merece atender pouco, mas com qualidade, chegar em casa, ficar com filhote, sair do plantão de sábado e domingo. A gente merece ter qualidade de vida para poder, inclusive, dar este exemplo para os nossos pacientes, né? Sim. Bom, quero agradecer muito vocês por estarem aqui hoje. Foi uma delícia ficar aqui mais uma hora batendo papo, né? Conversando. E é isso, gente. Quem não tá na pós, venha. E quem já fez, indica pro amiguinho pra gente fazer uma rede aí de profissionais cada vez mais conectados com si mesmos e com seus pacientes. Vem que vale a pena. Vale a pena. Isso aí. Obrigada, Nath. Tchau. Beijo. Tchau, Vivi. Começam a fazer live as duas, viu? Já quebrou essa barreira aí. Assistam a aula da Jennifer e já começa a fazer live. Pode começar de 15 em 15 que eu deixo, tá? Gente, obrigada, Jéssica. O link para se inscrever tá na bio, tá? É só ir lá no link da bio. Vocês primeiramente pagam só a matrícula e aí depois começa a pagar a mensalidade. Combinado? Tchau, pessoal. Tchau, Beijo, boa noite. Tchau, tchau.